Bora, bora, bora! Muito boa noite! Bora para nossa live! Cheguei! Senhor, que calor é esse? Tá muito quente por aqui. Bora, pessoal, vamos entrar. Hoje a gente vai falar de um assunto maravilhoso. Vamos receber uma queridinha. Vamos lá, a Mel já entrou. O pessoal tá entrando. Minha conexão tá meio oscilando, mas vai dar tudo certo. Oi, Mel, sua linda! Tudo bem por aí? Como que estão as coisas? E aqui tá muito calor, muito. E o povo tá tudo doido. Todo mundo doido, atrás de comida. Obrigada, meu Wi-Fi já começou a funcionar. Miriam, boa noite. Que ótimo que tá tudo bem aí, Mel. Já já a gente vai começar a conversar com a Mônia, que é uma queridíssima amiga do coração. Ela é fisioterapeuta e ela tem uma formação de especialização em microfisioterapia. E aí a microfisioterapia ela é muito importante para as tentantes, né? Eu não fiz durante o meu processo, mas vários profissionais indicam, a Gabi indica também, e é bem bacana. Então ela vai estar falando um pouco do trabalho dela, ela trabalha com tentantes, com mães e com crianças. E a gente vai aprender muito todo mundo junto, inclusive eu. A Camila entrou, oi, Cá! A Mel, preparando para mais uma tentativa de disseminação. Isso aí, Mel, as melhores vibrações para você. Uhul! Já deu tudo certo. Foco, determinação, muita fé, que as coisas vão fluir de uma maneira linda, você vai ver. E a gente então vai falar um pouco sobre a microfisioterapia. Ó, a Angel chegando, a Vivi entrou. Boa noite, meninas. E aí, assim, eu não fiz a microfisioterapia no meu processo, mas ela é muito interessante. Então, a gente vai aprender junto. E a Mônia, ela tem um trabalho muito bacana, onde ela trabalha as mulheres desde tentante até gestante. Acho que gestante não faz, não sei. Ela vai contar pra gente. E mães e crianças, então é maravilhoso. Imagina. Ai, que linda. A Mônia entrou. Vamos lá, vou te mandar um convite, Mônia. Me aceita aí. Não foge de mim. Ó, a Angel já fez microfisioterapia e amou. Amou mesmo, porque ela falou comigo assim. Oiê! Boa noite, Mônia linda! Muito bem, Tudo você? bom? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso! Vamos bater um papo lindo aqui hoje. Tá. Tu estava explicando um pouquinho o que já introduziu aí. Eu só estava falando que você é microfisioterapeuta, que você é formada em fisioterapia e que eu não fiz, então eu não sei como que é e a gente vai aprender junto, que você faz um trabalho lindo com tentantes, com crianças, com mães. Eu falei que achava que era com gestantes, mas aí eu acho que não tem, que gestante não faz, mas que você ia É, explicar tudo. na verdade, a Se gestante faz. apresente. Se Sim. apresente. Então, eu sou a Mônia, eu sou do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, mais para o norte, né? Eu sou formada em fisioterapia há 17 anos, eu acho, eu não perdi as contas. E a micro surgiu na minha vida por causa da infertilidade, né? Então eu também estou tentante, né? E ela surgiu como um propósito de vida. E para mim fez muito sentido, como muitas outras coisas nessa caminhada, né? E a micro ela trata o ser humano como um todo, seja qual a queixa que ele traz, né?
hoje nós vamos falar de tentantes, mas a gente pode abranger para praticamente tudo. A micro, ela é uma terapia complementar à medicina, a outras... A medicina em si, né? Assim como a acupuntura, assim como várias outras terapias complementares. Mas ela não é holística, né? Porque ela é embasada e muito bem estudada pelos criadores da técnica, que são franceses, e surgiu na década de 80, e eles se embasaram muito, são dois osteopatas, dois fisioterapeutas, por isso que só fisioterapeuta também é que pode exercer. E aí eles, dentro da embriologia, da filogênese, da ontogenia, que é todo o nosso processo de desenvolvimento humano e de todos os nossos tecidos, eles acabaram desenvolvendo essa técnica por micropalpações, identificando o que a gente pode trazer dentro desses tecidos que, ao longo da nossa formação, podem ser armazenados, né, como excesso, digamos assim. Estou tentando explicar de uma maneira bem simples para que vocês entendam. Então, como você também não sabe qualquer coisa, você me pergunta já e eu explico melhor. Claro. Ó, É, pessoal, quem tiver pergunta, manda, que a Mônia tá também. aqui, ela vai ajudar a gente a entender mais sobre a microfisioterapia para tentantes. Isso aí. E assim, uma tentante, quando ela te procura, como que é eu chego no seu consultório, eu marco uma consulta. Como é que funciona? Desde o processo lá dentro do consultório mesmo. Você vai chegar com uma queixa, né? Não estou conseguindo engravidar. Normalmente a gente faz uma anamnese e pergunta para o paciente, né? Então, o que te trouxe a microfisioterapia? Já que a microfisioterapia trata um monte de coisa, né? Pode vir por causa de Uhum. ansiedade, pode vir por causa de não consigo dormir, pode vir porque estou com problema no estômago. E aí as mulheres chegam e dizem, por que eu não consigo engravidar? E aí a gente faz uma anamnese, né, Joyce? Cada uma tem uma história. Por que não consegue engravidar? Eu tenho a falta de uma trompa e a outra trompa é anormal, né? Ela é toda disfuncional, digamos assim, né? A Uhum. outra vai vir sem causa aparente, que a gente sabe, né, que tem várias. Outra vai vir porque tem repetições de aborto. E aí, dentro disso, a gente faz uma leitura de sintoma, a gente fala, né, com as nossas mãos, porque é uma terapia manual, com toques suaves, mas a gente consegue fazer uma leitura de sintomas, geralmente em cima da trompa, em cima do útero. E a partir dali, a gente faz essa leitura e procura dentro de um mapa específico que os criadores da técnica criaram. A gente tem várias apostilas com esses mapas, né? E aí, quando a gente faz a leitura do sintoma, a gente vai lá naquele mapa e segue o mapa até encontrar uma causa inicial, né? E essa causa inicial, por isso que a gente não trata o sintoma em si, a gente trata uma possível causa inicial, né? Qual foi esse agente agressor? Foi químico? Foi tóxico? Foi emocional? Foi transgeracional? A gente vai em busca disso. E aí, quando a gente encontra o agente agressor, a gente informa o paciente, e aí tem um ponto de correção, e quando a gente estimula esse organismo, automaticamente a gente libera essa via, né, que a gente encontrou, e o organismo começa a se autorregular. Por isso que a gente fala que a micro, ela trabalha dentro de uma autocura, né, uma estimulação para uma autocura, ou uma autorregulação, para entender melhor, né. É mais ou menos assim. Não sei se deu para entender. Deu. E aí, assim, quando a gente fala da micro, às vezes eu chego lá, de repente sou uma tentante que não tem uma causa aparente. Aí você vai fazer minha anamnese e vai começar lá a A fazer me uma leitura do a ler, sintoma. a ler os sintomas. Porque não tem causa aparente, mas mesmo assim, por mais que a gente não tenha um sintoma específico, a gente pode iniciar, porque a gente tem também um cronograma, da onde que a gente pode iniciar se a gente não tem uma leitura do sintoma, né? Então a Tá? gente vai buscar, mesmo assim, a gente vai, é uma busca, é uma investigação no próprio corpo, através do toque,
né? E aí a gente vai encontrar por os mesmos motivos. Se essa causa inicial foi química, foi tóxica, foi provavelmente emocional, talvez, né? Quando não é causa aparente, normalmente a mulher vai buscar uma terapia e engravida. Às vezes, né? Uma terapia profunda, uma micro, ou uma acupuntura, para fazer uma regulação orgânica também. A micro, ela vê isso também, quando tem alguma disfunção orgânica, seja intestinal, seja hormonal ou alguma coisa orgânica, porque a gente consegue investigar dentro dessas vias se tem alguma alteração de tireoide, de hipotálamo, hipófise. O hipotálamo está muito envolvido a isso também, que ele é o maestro das nossas glândulas endócrinas, né? Então, é uma busca, assim, é um detetive dentro das células corporais, sabe? É muito sutil, né? Mas é muito legal, assim. E qual que é a frequência de sessões? Como é que funciona isso? Ah, normalmente são feitas de 3 a 4 sessões, né? Não são muitas e com intervalos de 30, 45, 60 dias, de uma para outra. Não tem como eu dizer, olha, Joyce, você vai precisar de uma, você vai precisar de duas, antes que a gente inicie o primeiro tratamento, né? A partir do primeiro, a gente dá um intervalo até a segunda sessão e ver como essa paciente ficou, né? E o que melhorou, o que não melhorou. E aí a gente faz uma segunda sessão, ou terceira, às vezes não precisa segunda, às vezes não precisa terceira. E se chegar a ter realmente não melhorar, é difícil, mas acontece, né? De não melhorar, a gente precisa ver como está o aquário. A gente usa essa expressão na micro, né? Como está esse aquário? O que a gente identificou nessa sessão que, de repente, essa paciente precisa fazer algumas mudanças nesse aquário. Aquário eu pego o peixinho, que é a paciente, tiro do aquário e dou uma limpada nele, que é a micro. Devolvo para esse aquário, que é meio sujo, entende? Porque dentro da sessão a gente identifica algumas questões que a gente pode corrigir no corpo, no próprio corpo, mas se ela volta, ela identificou, eu trouxe para o consciente também, né? Mas se ela volta para esse aquário sujo, talvez ela não melhore. Seja por causa da dieta, seja por causa de toxinas, que dentro da dieta a gente precisa tirar também, né? Que a gente sabe, com as nutris que a gente fala aí, que você fala. Seja emocional, se o ambiente que ela vive está trazendo questões emocionais que estão prejudicando ela. Então a gente sempre fala, nenhuma terapia é soberana. A autorresponsabilidade existe em todas as esferas, sejam quais você for procurar, né? Então, acontece isso também. Mas em torno são de até 3 sessões, mais ou menos. Aí depois pode fazer manutenções, né? Enfim, no caso da infertilidade, se chega a engravidar, a micro não tem contraindicação para grávidas, né? Mas dentro da metafísica com a Gabi, que a gente sabe, mas é numa esfera espiritual, né, com a Gabi. Aí a gente tem que ver que linha a gente segue. Estamos falando da micro aqui, né, pra gente não misturar as coisas, assim como a acupuntura, né, enfim, não tem contraindicação. E aí é mais ou menos isso. Legal. E aí, assim, eu faço uma sessão e eu saio com algum sintoma, eu fico meio tonta, com sono, com ânsia de vômito, acontece alguma coisa assim? As reações, né, que a gente fala que é devido à catarse, né, após a micro. Por causa dessa autorregulação que vai acontecer, imagine assim, é como se essas células estivessem sem vitalidade, quando a gente identifica o ponto, né? E aí a gente reinforma. Aí vai ter uma reorganização aí. Aí mexe com o corpo. Então pode acontecer algumas reações, assim como não, porque cada organismo responde de uma forma. Eu já tive sessões que eu tive bastante reação e teve sessões que eu não tive nada, né? Então, assim, tudo muito depende. Mas pode ter sim.
A maioria das pessoas saem com muito cansaço e sono. No primeiro dia, a gente tenta dizer para não fazer nenhuma atividade intensa, justamente por causa dessa mexida, digamos assim, né, dessa reorganização, porque a pessoa pode sentir algumas coisas, né, sai da micro e vai para academia fazer, como é que você faz lá? A zumba? Pode dar uma tonteada, uma mexida, assim, a gente sugere que não. E até 3 dias pode dar alguns sintomas, né? E é normal, eu sempre peço para o paciente sempre me ligar para a gente conversar, porque nós, como micro, a gente sabe identificar e como orientar esse paciente, porque o ideal é não tomar remédio. O ideal é contornar, porque é uma eliminação do organismo, é como se fosse uma eliminação, um efeito natural do organismo pós-sessão, de autorregulação. É como se o organismo precisasse disso para se autorregular também, né? Desses sintomas. Legal. E aí eu tô pensando aqui, se eu tivesse feito a micro, aí identificou alguma coisa no meu caso, enfim. E aí eu consegui engravidar. Como eu já tô com o meu peixinho limpo e o meu aquário limpo, então eu vou levar para o meu filho melhores informações, é isso? Isso, Quando eu estiver inclusive, gestando? porque você encontra resoluções, né? Seja de inconsciente ou não, você faz uma limpeza para o outro peixinho que vai chegar em você não carregar algumas sujeiras que talvez estivessem ali contigo. Sim, é bem real esse raciocínio. É isso que acontece, sim. É bem Legal. importante. E assim, quando chega uma mãe para você que, independente se é tentante, se foi tentante, se não foi tentante, ela chega com. Aí eu tô mudando um pouco de tentante, mas só pra gente entender a ligação com criança, que, sei lá, é uma curiosidade minha. Se vocês tiverem perguntas, mandem aí. Aí essa pessoa ela engravidou, mas ela não, nem sabia que existia micro. E aí o filho dela tá com alguns traumas, tá rebelde, é uma criança desobediente, não sei como que a criança chega até você. Mas se acontecer um caso desse, quando você vai tratar a criança, você identifica que pode ser algum problema da mãe, geralmente né, dos pais, alguma coisa assim. Geralmente, é como a psicologia fala, né? A gente estuda muito também o ambiente influencia muito a criança, né? Até os 7 anos ela é muito inconsciente. Ela pode ter fatores dela, não é que ela não tenha, mas a maioria dos casos é referente a algumas memórias vindas da mãe, pode ser do parto, da primeira infância, via fetal, pré-concepção. A gente identifica isso sim, né? E muitas vezes é do ambiente, né, Joyce? O ambiente influencia muito a criança até os 7 anos. Mas a gente Sim. faz essa investigação, né, palpatória na criança, né? A micro não é só, é muito palpável, é muito no corpo, né? Então a Uhum. gente faz uma entrevista com a mãe e com a criança, sim, mas faz a palpação na criança para identificar. E aí a gente vê também como é que tá esse aquário, se precisa mudar ou não. Daí a gente tem que ter uma conversinha às vezes com a mãe, né? E muitas vezes a mãe vir fazer a micro depois da criança. Aí Sim. fazem os dois, né? Geralmente é isso que acontece. Bacana. Então, assim, quanto mais consciente a tentante for de buscar aí toda uma reformulação, uma mudança, um equilíbrio, um alinhamento, seja com as terapias que ela escolher, mas escolheu a micro. Então, quanto antes ela conseguir fazer todo esse alinhamento, é melhor tanto para ela, para o resultado do tratamento dela, quanto para essa criança que está vindo. Sim, com certeza. Com Bacana. certeza. Eu como tentante, né? E depois que eu descobri todos esses, porque eu tive os meus processos também, né? E a gente continua tendo e não para nunca, assim como a gente sempre diz, né? Nas terapias de inconsciente,
Com certeza, quanto mais uma tentante for consciente, menos danos vai trazer para essa gravidez e pós-parto e para essa criança, né? A gente evita muitas coisas, não é que você vai ser perfeita, não existe Sim, perfeição, mas eu acho que você consegue dar uma boa limpada e uma boa fortalecida nesse processo, porque é um processo, né, Joyce? Ser tentante, engravidar, ter filhos, a gente estuda muito, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? O processo da gravidez traz sim, muitas questões profundas da nossa infância, do que a gente traz do nosso ambiente familiar, né? E aí, quando a gente consegue ressignificar tudo isso, seja via micro, seja via qualquer terapia, torna muito mais fácil depois. E essa criança também é uma leveza que você traz para ti e para esses filhos que vêm através de ti, né? É como se a sim. gente parasse, tivesse uma parada, né, de certas coisas que vêm trazendo de geração para geração, assim. Traumas mesmo, né, que existiram e até então até as nossas mães provavelmente não tiveram essa consciência que a gente tem hoje, né? Não puderam Sim. buscar isso que hoje a gente pode buscar, porque elas fizeram o melhor que elas puderam e sabiam o que sabiam e transmitiram aquilo que sabiam. Então é uma autorresponsabilidade, mas eu acho que essa responsabilidade talvez traz um pouco mais de trabalho, mas também traz muita leveza a esse processo, né? De passar para uma geração mais leveza e menos traumas e menos memórias que prejudicam, né? A saúde como um todo, porque a gente vê a terapia complementar vê a saúde como um todo, né? Não é só uma partezinha, assim. Gente, muito interessante. A Angel tá colocando aqui, eu não entendi. Angel, escreve de novo. Cada ponto Cada do pouco, corpo tem. Não cada pouco entendi. também não. Mas manda pra gente de novo aí que a gente vai te responder. Ou não sei se é um comentário que você vai fazer, porque você já fez a micro também, né? E assim, E Mônica, a para mim micro, ela faz, ela né? cada ponto do corpo tem uma informação, né? O que diferencia um ponto do outro é que você percebe a diferença, é isso? É, eu não sei se é que nem eu falei, existe um mapa e a gente segue esse mapa e a gente vai Tá, seguindo as informações que esse mapa nos passa. Talvez seja isso que ela quer dizer, né? E porque ela faz micro, a Ângela. tá. E aí a gente vai acabando, a gente vai passando algumas informações, né? Quando a gente vai seguindo esse mapa. Mas cada ponto do corpo tem uma informação, é isso? O ponto que a gente está seguindo, a micro, né? O fisioterapeuta que trabalha com micro. É Legal. isso aí. E aí essa terapia ela só pode ser feita presencial, não tem como a gente fazer online. Sim, só presencial, porque a gente precisa do toque, né? A princípio, sim, né, Joyce? A gente sabe que tem coisas extrafísicas que Sim. talvez um dia a gente ultrapasse, mas por enquanto a gente precisa da presença do paciente. Ótimo. E assim, gente, eu não fiz a micro, mas quase na boca da transferência eu fui atrás para ver como que era e tudo mais e pedi ajuda para a Mônia para ela me indicar. Então ela é do Sul, mas ela tem contato com gente do Brasil inteiro. Então, de Isso. repente, se vocês tiverem interesse de fazer, de ver como que é, conversar com uma micro e vocês não sejam do Sul, vocês podem estar entrando em contato com a Mônia, que ela vê uma possibilidade de estar te indicando algum profissional próximo aí da sua região, não é isso? É isso aí. A gente tem um grupo que a gente pode pedir, né? Quando você me perguntou, eu disse que região você mora de São Paulo, que eu vou pedir no meu grupo. E aí logo já mandaram. Então, assim, se eu pedir de qualquer região do Brasil, não, eu acho que não é muito ainda. Já cresceu bastante a micro, né?
Joyce, mas muitas pessoas não conhecem, como você não conhecia nem a Ângela, né? No nosso grupo ali a gente Uhum. comentou. Mas existe micro, sim, praticamente quase todo o Brasil. Então, ou vai ter próximo de você, né? Não, não vai ser longe. E aí eu consigo, sim, se precisarem, podem me chamar e eu, com o maior prazer, vou dar essa informação para que vocês procurem para conhecer e para ajudar nesse processo, né? Seja ele físico ou emocional, né? Porque a micro ajuda muito também no emocional. Quando a gente passa por um negativo, a gente passou por muitos processos de sobrecarga, seja de medicamentos, que a gente usa bastante, né? Seja por causa de exames que a gente faz bastante, e as ondas nocivas dos exames também causam uma sobrecarga dentro das nossas células e perda de vitalidade. Então, de repente, às vezes, até para uma próxima fertilização, é ideal dar uma limpada na micro, né? Porque a Sim. gente consegue identificar esses agentes agressores também, que estão ao nosso redor a todo momento, e dar uma amenizada e uma regularizada nesse organismo. É bem interessante, sabe? Por isso que a gente fala das manutenções. Depois que tu faz um tratamento, é legal fazer as manutenções. Porque a gente tem agressões todos os dias, o ano inteiro. Porque a gente é rodeado de antena, a gente que antigamente não tinha, né? O Um monte organismo de ele já não é mais agrotóxico, agrotóxicos, estresse, falta de sono, estresse, não sei se isso falta daí de atrapalha também. tudo, tudo. E a micro ajuda a regularizar tudo isso, né? Maravilhoso. E aí você também faz um outro trabalho que é de leitura. Como que é que você A fala? leitura, a leitura biológica, Biológica. é, a leitura biológica, ela é baseada na medicina germânica, a nova medicina germânica. Algumas pessoas já conhecem também. Aí, a nova medicina germânica vem da Alemanha. Foi desenvolvido por um médico alemão, onde ele identificou são causas também primárias, né, das disfunções e doenças. É só muda o nome porque a leitura biológica é passado por um fisioterapeuta belga, né? Então ele que fez esse curso da leitura biológica, o Emmanuel Corbel. Mas ele vem da medicina germânica, que é baseada nas 5 leis biológicas. A gente estuda como que o organismo reage a tais conflitos dentro dessas 5 leis. E essas 5 leis são dentro de uma tríade que a gente tem. A percepção do conflito, essa percepção desse conflito, como que é gerado e vai para o cérebro essa informação, e do cérebro vai para o órgão correspondente a esse conflito, né? E a leitura, ela é um pouco diferente, ela não tem toque, né? Aliás, até tem, assim, o Emanuel, ele faz tocando no paciente, porque até ele fala que os fisioterapeutas precisam muito do toque, né? Mas é realizado muito uma entrevista na busca desse conflito. A gente vai no trilho desse conflito em relação ao sintoma que o paciente vem referir, né? Uma terapia Eu uso, complementa a outra. Se eu faço uma, eu não preciso fazer a outra. Como que é isso? então, eu uso junto com a micro, né? Dentro da minha consulta, assim, do meu tratamento. Mas tem pessoas que têm só a medicina germânica e usam só ela, você pode usar, ou só a leitura biológica, enfim, né? Mas elas complementam, isso aí, elas se complementam. E como é um curso que é dentro da mesma escola que trouxe a microfisioterapia, a gente acaba realizando, né? Vai fazer o curso para que complemente a microfisioterapia. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? São Legal. duas técnicas. E aí, assim, eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo a gente que também são benzetes, eu sou benzete, a Mônia é benzete. E aí, quando a gente fala com muito orgulho, né? Quando a gente fala de microfisioterapia e técnicas do bem dizer, enfim,
como é que isso se encaixa? Dentro do bem dizer, se encaixa perfeitamente, eu acho, né? Que também. Só que o bem dizer é uma linha bem espiritual, metafísica, né, Joyce? Então a gente desenvolve um lado muito específico também, né? Que dentro da micro, talvez eu tendo essa visão traga muito para uma consulta, para uma sessão, né? Sim, Tu passar muito para os pacientes isso, mas também é uma outra visão, né? São linhas, é como a Gabi explica, são linhas, né? Então, sim. quando eu fui para o Bem Dizer e quando eu fui para a Gabi, eu tive uma outra visão. Aí, por isso que eu falo da gravidez, né? Não é porque, tipo assim, não existe certo e errado. Eu sempre guardo essa frase de um professor meu de micro que eu acho fantástico. Existe o que para o teu coração faz sentido. A Sim. linha da Gabi espiritual, metafísica, né, traz algumas coisas diferentes, mas é mais que não pode, digamos assim, né, dentro da micro. Mas é a gente que tem que desenvolver, né, Joyce? Para mim faz muito sentido o que a Gabriela fala, sabe? Eu não sei se é porque a gente está tentante e quando a gente encontra a Gabi, isso faz um giro, assim, na cabeça da gente, total sentido, né? E a gente realmente se conecta com a espiritualidade, né? E aí a gente acaba seguindo como tentante muito, como é que se diz? Muito fielmente, né? A Ah, Gabi. o que de repente eu vejo você falando e que eu acredito que os ensinamentos da Gabi eles trazem pra gente, para qualquer terapia que a gente decidir tá trabalhando, tá fazendo, é que assim, a gente já chega pro terapeuta com o aquário um pouco mais limpo, né? Porque a gente Sim. já vai fazendo algumas modificações de dentro para fora que de repente E ajudam. não, super. Eu nunca atendi uma Bendizete, mas eu adoraria atender uma Bendizete, porque deve fazer total diferença. Assim como faz total diferença quando vem alguém que já faz uma terapia profunda. Já tem uma outra consciência, entende? E a mesma coisa quando eu falo que na micro, a gente precisa, às vezes, quando a gente solta o paciente tem que fazer a parte dele lá no aquário. Se você tem o bem dizer ou a metafísica, que seja, né? Ele consegue mais facilmente fazer esse papel lá fora. Eu vejo isso, né? Então, depois que eu encontrei a Gabi e eu consegui trazer isso para as minhas consultas, que eu tento passar as afirmações positivas, da onde você, né, essa noção da onde você veio, você é uma essência divina, que aí o paciente consegue mais levar isso também, alguns, né? Sim. É como se fosse a cerejinha do bolo, assim. Assim como foi a cereja do bolo na minha jornada, né? Foi ter encontrado a Sim. Gabi, É né? maravilhoso, né? É E o que mais, maravilhoso. assim, que você. Eu não sei o que te perguntar de mais de microfisioterapia, mas o que você acha que é interessante passar para as meninas que de repente a gente não falou sobre a micro, sobre tentante, enfim, o que você acha que é interessante passar? Joyce, eu acredito muito assim que nesse chamado, entende? E que como tanto para tentante como para o ser humano, seja ele o que ele traz de dificuldade, o que ele traz de disfunção, seja orgânica, emocional, qualquer coisa, tem que buscar uma ferramenta que te ajude, seja ela qual for, tu entende? Porque a gente é ferramenta, seja a micro, seja o bem dizer, seja a acupuntura, seja qualquer terapia, respiração holotrópica, que foi o que eu fiz, e às vezes a Gabi fala, você não precisa sofrer, sabe? Eu identifiquei muito isso. Então, é importante a gente ter esse autoconhecimento e buscar essas terapias complementares para ajudar qualquer tratamento que você esteja fazendo, né? Seja dentro da infertilidade ou não. Sim.
né? As pessoas às vezes não olham muito para esse lado. Eu mesma, a gente tem um pouco parecido, né? Lá atrás, quando eu tive minhas 3 fertilizações que não deram certo, eu dei uma parada. Eu tive essa coisa, né? Não, agora, pelo amor de Deus, eu vou dar uma parada, eu vou entender alguma coisa que eu não estou entendendo. E Uhum. aí a gente acaba entendendo, né? E traz uma outra visão, sabe? Então, olhar o que que eu estou trazendo de sintoma, o que que eu estou trazendo de emoção que está me atrapalhando, né? Eu vou entender o que que isso está querendo me dizer e vou buscar alguma coisa que me explique ou que me ajude a sair dessa, não sei o quê. E aí vai atrás, né? A micro é uma opção, mas tem várias opções, né? Você pode se identificar com a micro e não se identificar com a acupuntura, e se identificar com a Gabi. Enfim, busca alguma coisa. Eu acredito muito nisso, né? Depois de tudo isso, assim, né? Eu não, eu tenho essa visão, não sei você, Com né? certeza, acho que as terapias que a gente procura, os terapeutas eles acabam sendo até uma equipe de apoio para a gente, É, mesmo eles não sabendo disso. As pessoas me perguntam, quem que era a sua equipe de apoio? Minha equipe de apoio era você, a Angel, que eu conversava muito com vocês na época, e a gente conversa até hoje demais. E aí tinha o médico, a Nutri, aí eram os profissionais que eu tinha isso aí. escolhido para a minha jornada. Mas é importante a gente ter realmente essas equipes de apoio, porque muitas vezes sozinho a gente demora mais tempo para evoluir, né? Isso, E isso. para enxergar as coisas, né? É que nem a gente fala, né? Meu Deus, eu não tive esse estalo logo no início, que nem a Gabi. Por que que eu não tive esse estalo? Né? Tudo Toda hora bem, eu falo isso. todo mundo tem o seu tempo, ok. Mas, tipo, a gente tá aqui para realmente dizer, não precisa perder esse tempo todo, sabe? Não precisa. Então, em busca, seja psicóloga, seja nutri, tem que buscar. Você tem que, é um estilo de vida que você tem que mudar, né? É uma oportunidade de você viver melhor, né? Então, assim, eu falo porque na micro a gente vê o ser humano como um todo Sim, alimentação, é sono, tudo isso que a gente fala, que, né, que quem está tá tentante precisa cuidar. Porque a gente é tudo isso para poder produzir melhor, para poder viver melhor, para poder viver mais, né? Com os teus filhos, principalmente, você vai querer viver bastante. Então, você vai ter que cuidar de muita coisa, né? De muita coisa, não, de tudo. sim. Da mente, da psique, da nutrição, da atividade física, porque nós somos isso e a gente precisa disso para Sim, viver bem. maravilhoso. E aí a Vivi, já vou aproveitar e vou falar dela. Um dia, Vivi, a gente vai fazer uma live também. Ela é uma doula maravilhosa de Recife. Amo. E ela está perguntando aqui: essa microfisioterapia pode beneficiar parto normal? É possível fazer uma sessão voltada para isso? Pode, Joyce, pode. O que que dificulta um parto normal? A gente tem que se perguntar, né? Será que essa mulher está preparada para o parto normal? O que que dificulta, né? Porque tem vários aspectos, eu acho, né? Eu acho que ela até pode explicar, falar melhor disso, mas pode facilitar, sim. Faz parte do processo, né? Se você de repente identifica ali com a sua leitura os pontos que podem estar sendo bloqueados ou atrapalhar de alguma forma, dá para limpar Joyce. isso antes de um parto, Então assim, ó, eu tô falando como micro, tá? Como tá? micro, que não tem contraindicação fazer grávida. Eu não tô falando como bem dizer, Sim, tá? sim, O que que é o ideal? É essa mulher se preparar desde antes de tentar ter filhos. Quando a gente fala tentante, e é o que a Gabi fala também, é quando você quer ter filho. Não só quando você está com o diagnóstico da infertilidade, né? sim. Eu percebo que eu tinha muitos aspectos que eu acho que eu não teria condições de fazer parto normal lá atrás, né? Porque eu trazia alguns traumas ali de mãe, de infância, enfim, do meu processo.
Hoje, gente, eu me vejo assim, mesmo sendo magrinha desse jeito, tendo um quadrilzinho desse tamanho, assim. Eu me vejo, sabe? Porque eu já entendo todo o processo do parto natural, né? Do quanto é bom. Não que se eu tenha que fazer uma cesárea também, tudo bem. Mas eu penso muito na questão humanizada hoje, né? Que talvez antigamente eu não olharia. Mas sim, a micro ajuda. Pode ajudar sim, Ela, através dos pontos, enfim. foi o que ela colocou aqui. Você precisaria identificar os pontos de bloqueio, né? É isso aí. É dentro do quadro daquela paciente, né? Mas ajuda sim. A micro ajuda praticamente em tudo. A gente fala, a micro é bom para tudo. E aí, assim, me conta como é que surgiu a sua vontade de ir para micro? Você era fisioterapeuta, Hum. e aí, Graças à minha, graças à minha infertilidade, gratidão à minha infertilidade, né? Hoje a gente olha a infertilidade e beija ela, assim, né? Depois que a gente encontra um propósito, né, Joyce? sim, Então, depois do terceiro negativo, que eu tive essa pergunta comigo mesma, voltando de Porto Alegre, eu disse, não, isso não tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo o que é. Eu vou dar uma parada, eu falei pro meu marido, eu não vou desistir ainda, tal, mas eu vou dar uma parada. E nisso eu comecei a procurar as terapias. E a primeira coisa que eu fiz foi o mapa astral com uma astróloga. E ali ela já me abriu um horizonte assim sobre a questão profissional, né? E ali ela viu que eu teria que buscar esse propósito, que a Gabi fala, né? Enfim. E aí ela disse que eu desenvolveria algo, que eu estava no lugar certo, que fisioterapia era o que eu devia fazer mesmo, mas que parecia que eu ia fazer algo dentro da fisioterapia que não era físio normal. Ela falou bem assim, porque ela não sabia também, né? É outra coisa que eu não sei o que é. E aí eu disse assim, a microfisioterapia. Na hora eu pensei, porque eu sempre me interessei, eu adorava ler sobre isso e me interessava, mas não me sentia capaz, né? Crença de escassez, porque eu não tinha dinheiro, é um curso caro. Eu pensei que não, como é que eu vou fazer esse curso caro, né? E outras crenças mais, eu achava que não. Aí na hora eu disse, bom, aí eu comecei as respirações holotrópicas, porque essa astróloga trabalha com uma terapeuta que facilita, né, em grupo a respiração holotrópica. E a partir dali eu comecei a fazer minhas curas de inconsciente profundas e tomei coragem e fui, e fui atrás da micro. Foi assim, mas foi por causa da infertilidade. Eu creio que se eu tivesse tido filho lá atrás, eu não teria buscado, quase com certeza, assim, né? e o seu público é um público muito interessante, né? Porque assim, você atende realmente aquilo que você tem como um sonho do seu coração, como um projeto de vida, para complementar aí todas as áreas da sua vida. Então, você hoje está tentante, você trabalha com tentantes, muitas mães te procuram. Eu sei que Sim, até o seu público maior de procura é mães, né? Já com é. crianças e tudo mais. Meu primeiro paciente foi uma criança de 4 anos, meu primeiro paciente. Ali já disse tudo, né? Tipo, ó, vai ser nessa linha aí, continua, mas é muito legal mesmo. Que bacana. E aí, assim, o nosso papo já está acabando. Porque Ah, a gente fala pra é, caramba, né? se deixar, a E gente não fica uma para. hora aqui. É. E vamos ver, com relação a abortos recorrentes, como a micro pode ajudar? A Eliane está perguntando. Isso, dentro do quadro dela, identificando na anamnese, fazendo a leitura de sintoma, né? Através dessa micropalpação dos pontos específicos que encontra nela. Eu não tenho como dizer agora, né, Joyce? É difícil eu dizer, olha, é tal causa. A micro eu vou dizer a causa primária através do toque e da leitura desse sintoma, do toque e da busca que a gente vai fazer na sessão, né? Se ela precisar de alguma orientação para um microfísio, um fisioterapeuta com especialização em microfisioterapia perto dela, ela pode me chamar.
que a gente pode falar um pouquinho melhor no particular, né? Mas ajuda, pode ajudar a identificar o porquê desses abortos. Qual foi a causa inicial? Qual é a cicatriz patológica que ela traz que provoca esses abortos? A gente pode procurar e Bacana. identificar. É muito interessante, gente, assim, eu como tô gestante não, e sou Bem bem dizer, dizer né? Bem e tudo dizer. mais, eu não vou procurar essa terapia agora. Mas em Sim. algum momento, quando eu puder, que eu já parei de amamentar, que eu já tô no outro processo, eu vou procurar. Porque eu amo terapias, eu acho que é muito importante a gente estar sempre buscando uma melhora do nosso corpo, uma evolução como ser humano, né? Sim. E conhecendo outras técnicas também. Por exemplo, eu fiz hipnoterapia. E eu me senti muito assim próximo do que você fala. Eu acredito que não tenha nada a ver uma terapia com a outra, elas são terapias. Mas assim, Uhum. eu me senti tonta quando eu saí de lá, minha boca estourou toda no outro dia. Então eu tive vários efeitos. Também é de 1 a 3 sessões, então é uma terapia mais intensa, enfim. Então acho que é importante a gente sempre buscar aquilo que toca a gente, né? Isso. Eu achei interessante o tema microfisioterapia. Quero me aprofundar mais? Meu, se aprofunda, porque tem muita informação bacana e muita Isso. possibilidade de limpeza, de cura aí, né? Para estar Isso. ajudando no nosso processo, né? Busca informação, leia. Se chamou no coração, vai. Que nem a Gabi a gente aprende, né? Coração apertou, talvez não é para você. Enfim, tem várias ferramentas aí. Mas se te chamou no coração, vai em busca, vai conhecer pelo menos, né? Faz uma sessão, conhece. E é isso aí. Depois que você tiver as bebês, você também pode procurar, né, Claro. Joyce? Só para esclarecer, assim, que dentro da linha espiritual a gente aprende, né? Que durante a gestação a gente tem que deixar o bebê se expressar, né? E a gente só busca alegria durante a gestação, né? Que é para a gente Só. se sentir bem. É só isso. O tratamento quem busca é a mãe com ela mesma. Eu entendo assim, não sei se você entende, assim, agora Sim. grávida também, né? Agora grávida, assim, o meu movimento é amor, alegria, e aí eu fico estudando coisas quando o bebê nascer, então o meu foco tá outro. Eu continuo bem Gisete, total, amando tudo, continuo nos cursos, faço um monte de leitura, sigo a Gabi todos os dias, participo de tudo, mas eu também faço esse outro movimento aí para o quê? Para me ajudar, para eu continuar buscando aí conhecimento, para eu, quando tiver passando por situações com as minhas filhas, eu saber, mas eu ter uma noção, né, do que eu tenho que fazer, como é que a Sim, gente lida com isso, o que que a gente faz para não estar completamente com uma venda no olho, porque tudo é novidade, né? eu Então, acredito. assim, o que eu vivi na minha jornada de tentante, que eu também amo a minha jornada, eu sou super orgulhosa dela, assim como você, é que todos os processos, todas as pessoas que eu me conectei, tudo que eu aprendi, a importância de buscar ensinamentos, isso tudo continua quando gestante, quando nossos filhos nascerem, quando eles forem amamentar, quando for começar a introdução alimentar. Então é uma coisa que não tem fim. E É pra isso gente é aí. gratidão pura, né? Porque assim a gente consegue estar presente de uma maneira diferente do que a gente estaria se não tivesse esses conhecimentos. É verdade. É isso aí mesmo. É a maternidade consciente, né? Que a gente fala tanto e que a gente defende tanto, assim. E eu defendo muito, porque como vem muitas mães e crianças, a gente vê que vai ter essas mudanças, assim, no decorrer, essa transformação planetária e essa transformação de geração para geração, né? Chega de trauma, daqui para frente vai ser diferente. Só se a gente tiver uma maternidade consciente, sabe? Senão,
é quase que impossível, né? Ou tu vai encontrar enquanto a criança está crescendo ali, né? Junto com esses processos todos, assim. Mas o legal é você já olhar para isso antes, se der, né? E assim, não que a gente não vai errar, a gente vai errar muito, mas a gente poderia errar muito mais se a gente não fosse atrás das informações, de se melhorar como pessoa, como mulher, como mãe, enfim. Então É que a realmente. é Pode que a falar. gente erra, mas quando a gente já erra sabendo que a gente tem que buscar alguma coisa para esse erro, né? É diferente, A gente né? consegue enxergar de uma maneira mais rápida o nosso erro do que de repente Isso. nossos pais. E quando a gente é consciente de uma maternidade, de um tratamento como o tratamento de tentante, eu acho que a gente consegue ter filhos que de repente vão ter menos traumas e vão ter menos trabalho para fazer tanta limpeza igual a gente faz aí. Porque a limpeza é de É, terapia atrás de terapia. Por quê? Porque a gente carrega isso da infância, né? a hora é agora, né? É a nossa geração que tem que fazer isso agora. Vamos mudar isso, ser mais consciente, né? Eu Ter acho que atitudes mais conscientes. a missão da nossa geração é essa, né? Para as próximas não precisarem tanto, talvez, né? Né? Porque foi intenso o negócio. Pois é, foi tenso, mas é bom, né? Eu sempre digo, é ruim, mas é bom. É maravilhoso, é só gratidão pela jornada. Olha o Rafa aí em brio, o Rafa cuidou dos Oh, meus bebês, dos meus baby frozen. Continua é, cuidando, bem-vindo. amado, né? Ele faz um trabalho incrível, Trabalho né? incrível. Quem não segue, siga o Rafael, Siga o Rafael. embriologista. Todos os dias ele está ativo lá, fazendo um mundo de stories. Além dele ser um super profissional, ele é mega engraçado. Então, Ele ele é dá, divertido. Então, você vai se divertir assistindo os stories dele e aprender. É maravilhoso. ele dá informações bem legais e com bom humor, né? É bem legal, a gente dá risada. É verdade. Então, ó, agora é sério, o Instagram vai derrubar a gente. Deixa um Tá. recadinho final para o pessoal que está assistindo, que, que já já a gente cai aqui. Gente, o meu recadinho é pensamento positivo, né? Não desistir, buscar mesmo essa vontade de ser mãe interior, assim, decidida, não, eu quero ser mãe mesmo, e buscar essa consciência. Consciência é a palavra, né? E a consciência traz leveza para a vida. É isso que eu desejo para todas as tentantes. Consciência para trazer essa leveza e ter uma vida maravilhosa. Que é isso que a gente é merecedora. Sim, com certeza. E assim, eu até vivendo esse momento que o mundo está vivendo agora, quanto mais Sim, consciência a gente tem das coisas, a gente usa também para esses momentos, para a gente ter muito uma bom. sanidade mental melhor do que todo esse apavor, esse desespero, sabe? A gente consegue controlar de uma não é que não tem que olhar, que as coisas não estão acontecendo, não, a gente sabe que está acontecendo, mas quando a gente tem essa consciência despertada, a gente consegue estar mais preparada para encarar qualquer coisa que acontecer de adversidade no nosso meio. É que ter consciência, expandir a consciência, é você saber que tem algo muito maior. E além de saber, é sentir, né? Sim, Então, a partir dessa consciência, expansão da consciência, a gente sente e a gente realmente consegue ajudar a situação, seja ela mundial ou seja ela individual, né? É isso que eu vejo. Então, assim, é para tentantes, mas é como ser humano, né? O que a gente luta sempre na família da gente, a gente tenta passar isso. Mas eu acho que o melhor de tudo é o nosso exemplo, né, Joyce? Eu acho que dando o nosso exemplo e as pessoas observando como a vida da gente também vai evoluindo, aí é, elas também vão seguir, assim como a gente fez ali com a Gabi, eu nas terapias também já vinha, né, nas terapias. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte
E conselho é conselho. A gente espera que todos peguem, né? Mas cada um tem a sua hora. É isso aí. Cada um tem a sua hora. Tá tudo Exatamente. certo. Mônia, sua maravilhosa, linda, muito, muito, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. extremamente importante todo o conhecimento que você trouxe. Parabéns pelo trabalho que você faz. Amei fazer essa live com você. E, pessoal, se vocês precisarem de qualquer coisa, tiverem dúvidas, Ótimo. como tentante ou como microfisioterapeuta, chama a Mônia, que ela é maravilhosa, ela está aqui para ajudar. Como Sim. tentante, eu também estou sempre aí com vocês, porque vocês precisarem, como micro, não. Mas o que precisar, estamos aí à disposição, porque o que a Sim. gente mais quer é que todo mundo consiga realizar o sonho do coração, né? Então, por isso que eu tô É, aqui toda hora falando com vocês, trazendo alguém, enfim, para isso. a gente quer ajudar. Podem me chamar que eu estou à disposição. Eu vou adorar ajudar quem quiser, né? Eu estou à disposição e é isso que a gente quer sim. É que a gente quer ver todo mundo feliz, numa jornada leve. É isso. Exatamente. Então, muito, muito obrigada a Eu que Mônia, a agradeço. todo mundo que assistiu. Um beijo no coração de vocês, com muita fé, muito amor e muita energia positiva. Ó, chakra cardíaco para todo mundo aí. Chakra Beijo! cardíaco, chakra cardíaco é do amor e é do timo, né? Da imunidade. Então, ó, muito chakra cardíaco batendo aí, emanando. Beijo. Beijo! Beijo, É, Angel, sua maravilhosa! obrigada. Tchau! Tchau, Angel. Até logo.